8h54 já em nossos estúdios, nosso convidado Guilherme Gustavo, do Conselho de Juventude do Estado de São Paulo, sorocabano, né, Gustavo? Bom dia. Bom dia, quase sorocabano. Quase sorocabano. Quase sorocabano. Nasceu, registrou em São Paulo e veio armar confusão aqui. Pois é, com 8 anos de idade eu já estava aqui em Sorocaba. Sorocabana. Guilherme, bom dia, é um prazer. Hoje a gente só está com gente jovem, mas vamos renovar aqui a nossa energia com esses jovens na política. Acho tão importante a participação do jovem na política. O Guilherme Gustavo é aluno da nossa FAD aqui em Sorocaba, Faculdade de Direito Sorocaba, dedicado estudante, é representante, óbvio, da nossa cidade no Conselho Estadual do Jovem. Conselho muito importante, é o Conselho do Estado, né? Ele participa, o partido dele é a União Brasil, é um fã de Sérgio Moro, né? E a gente vai explorar um pouco essa possibilidade de entender, né, o que é o Conselho Estadual do Jovem, que políticas ele baliza. Foi depois de uma entrevista aqui na Jovem Pan que o Guilherme esteve, que a Câmara de Sorocaba definitivamente criou o Conselho do Jovem em Sorocaba, esse conselho que estava parado, extinto durante muito tempo, e é uma ação muito importante que o Guilherme foi um dos líderes, mesmo porque faz parte do Conselho Estadual do Jovem. Como é que é participar de um conselho tão importante, Guilherme? Kiko, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Obrigado, bom primeiro, eu queria parabenizar a toda a equipe, né? Hoje é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E a liberdade de imprensa no país hoje é totalmente atacada. O candidato que lidera as pesquisas presidenciais, o ex-presidente Lula, vive atacando a liberdade de imprensa, inclusive diz que vai regular as mídias sociais no Brasil se for eleito. Então é importante a gente sempre... Você percebeu que você vai levar paulada de todo lado aqui daqui a pouco nas redes sociais, né? Pois é. Você estava falando do Bolsonaro nas entrelinhas, falou direto do ex-presidente Lula. Mas a gente tem que reafirmar o nosso compromisso com a liberdade. A gente precisa de uma imprensa livre. E esses candidatos que não querem liberdade, que querem censura, a gente tem que expor. Eu acho importante. E como é que é o trabalho no Conselho do Jovem? Qual é a visão dos jovens que lá participam deste importante Conselho Estadual? Então, eu fui eleito em 2020, né? Foi uma eleição onde você corre atrás dos seus votos, como se fosse uma eleição... né? Uma eleição de fato, dentro do Estado. Jovens de 15 a 29 anos podem votar. Coloquei meu nome à disposição. Pensei que fossem jovens até 52, aí eu poderia votar, mas não podemos mais. Até 29. Até 29. Que saudade dos meus 29. Fui secretário do Renato Amari com 29. Secretário de esporte. Mas o tempo passou, né? Passa rápido, viu? Você vai ver como é bem rápido. Não bobeia, não. Que já você vai fazer parte do Conselho do Idoso, já. É verdade. É rápido. Não, mas e a participação dos conselhos são importantes. A gente teve, na década de 80... o Conselho Estadual de Juventude no estado de São Paulo. E esse conselho foi inativado e com a gestão do governador foi reativado. Tem o subsecretário, o João Dória. Ele que reativou esse conselho. Isso, depois de muitos anos, né? Com a participação ali da Subsecretaria de Juventude do Estado. E é importante a gente ter o segmento jovem para poder falar de política pública, poder dar suas opiniões, poder expressar os seus pontos de vista sobre as juventudes, né? Hoje a gente não fala só de uma juventude. Existem juventudes, as juventudes elas são plurais. Só que elas não estão querendo votar, né? Aqueles que têm o voto facultativo, a gente vê uma campanha aí dos artistas em shows e redes sociais para que até amanhã, é o último dia, as pessoas regularizem, tirem os seus títulos. E esses jovens de 16 e 17 anos não estão, na grande maioria, se inscrevendo. Ou porque acredito que o voto dele não vai fazer essa situação se transformar. Pois é, Kiko, eu venho assumindo alguns desafios muito importantes para um rapaz de 21 anos de idade. Aliás, me falaram que você é pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil. Me falaram. Eu anuncio aqui oficialmente, hoje sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, sou mais jovem, né? Mas não me falta capacidade, maturidade e responsabilidade para falar com o eleitor paulista. Ainda estudante de direito, ainda bem, né? Para não pisar em casca de banana. Pois é importante. E eu venho assumindo alguns desafios bem importantes nessa jornada. Eu, com 21 anos de idade, sempre assumi responsabilidades. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade eu já trabalhava. Com 17 fui morar fora.
sou o primeiro da família a ter o ensino superior, né? A estudar, de fato, em uma universidade. E eu acho importante o papel do jovem e, como agente político, formador de opinião, acho importante a gente colocar os nossos pontos de vista. Você falou a respeito do eleitorado. É muito triste para mim ver a minha geração que saiu às ruas, né, com seus 16 anos. Essa geração não está querendo votar. 53% dos jovens hoje não tiraram ou não regularizaram os seus títulos de eleitor. E essa geração foi a geração que foi às ruas em 2013, foi a geração que foi às ruas em 2016. Eu estava nas ruas em 2016 a favor da Lava Jato, pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E essa mesma geração é a geração que está querendo ir embora do Brasil. Metade da juventude hoje, ela está desacreditada. E o que a gente vai fazer? Esse é o fato. Né? A gente tem uma polarização extrema, né, entre o inadmissível e o inaceitável, que são o que esses candidatos que estão liderando as pesquisas representam. Mas aí tem o seu partido que recebe o Sérgio Moro, mas não deixa ele participar do processo numa campanha presidencial e coloca o presidente do partido, porque o DEM, que faz parte, o PSL e o DEM, que são resultado do União Brasil, não querem o Sérgio Moro como candidato a presidente, né? E ele era o único que até então trazia um número importante de votos para participar desse pleito. Agora, o presidente nacional do seu partido, Bivar, se lança como candidato e provavelmente não chegue aos índices daquele que Sérgio Moro vinha alcançando. Como é que são os diálogos, o que chega até vocês nessa discussão partidária? O que nós podemos ter como expectativa? Sérgio Moro está definitivamente fora desse pleito à presidência da República? Olha, eu vou usar as palavras do próprio Sérgio Moro. Numa coletiva de imprensa, ele não desistiu de nada. Ele é a favor do Brasil e ele está lutando pelo país. O partido... E a carta que ele assinou? O partido, o União Brasil, ele é o maior partido do país. Sim. É o partido que ele reconhece a importância dele nesse cenário político atual e que não vai deixar de ter uma alternativa para o país. Tem muita gente que falava... Mas o Luciano Bivar é essa alternativa? Ele vai conseguir subir? Sérgio Moro não desistiu de nada, né? Tem uma ala do partido que está trabalhando e está falando de chapa pura, uma chapa puro sangue entre o Luciano Bivar e o Sérgio Moro. Eu acho que é a melhor saída para o país hoje. Tem muita gente que estava falando de terceira via até um mês atrás. Dá tempo? Dá tempo. Tem muita gente que estava falando de terceira via. Mas dá tempo talvez para o Moro, para outros. Não, eu acho que dá tempo, porque saiu as pesquisas recentes e os meios de comunicação, a imprensa reportou que sem o Sérgio Moro nesse cenário de terceira via, sem ele, as pesquisas caem em 15%. João Dória não aglutina. Simone Tebet, por uma brilhante senadora que seja, não aglutina. Sérgio Moro é o nome. E muita gente que estava falando de terceira Eduardo via. Leite. Eduardo Leite era um player importante para o PSDB, no meu entendimento. Tive o prazer de estar com ele há um tempo atrás. É um homem que entende e que traz um discurso de fato que une, mas para o partido dele não era o caso, né? O João Dória, ele quer ser candidato à presidência da República. Será? Os inúmeros erros de marketing que ele vem cometendo, né? Talvez o excesso de marketing também. Pode ser. No meu ver também é um dos piores governadores do estado de São Paulo, da história do estado, por não representar o que o paulista é, né? Uma pessoa que governa São Paulo e que chama o paulista de brasileiros de São Paulo, é muito difícil. E não são brasileiros de São Paulo? São brasileiros de São Paulo. Está sempre olhando no Palácio adiante? Não, eu acredito que o PSDB, na sua jornada, teve bons nomes no estado de São Paulo, mas também sempre catapultaram as candidaturas à presidência da República, chegando no Palácio dos Bandeirantes. E eu acho que isso tem que acabar, porque São Paulo, nós sabemos, se o Brasil sangra, São Paulo leva o curativo. O paulista, ele tem que ter a sua representatividade. Frase de impacto, repita. Pois é, se o Brasil sangra... Se o Brasil sangra, São Paulo leva o curativo. Então, o paulista, ele deve e merece ser respeitado. Eu vejo, por exemplo, a Alesp hoje, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui por São Paulo. Eu vejo a Alesp hoje como uma casa que você tem ali os seus players políticos,
e que virou ou um cenário de aposentadoria para alguns, ou palco e palanque para os mitos e lacradores. A gente tem uma LESP, a gente está falando da Casa Legislativa, talvez a mais importante Assembleia Legislativa do país. América Latina. Da América Latina, a maior. É a maior da América Latina. E você tem ali gente que assedia as pessoas. Você tem ali gente que... uma certa forma de fazer política de forma esquizofrênica. Mas a Cibele... A Cibele não. Que loucura. A Assembleia Legislativa de São Paulo, né, o fato dela ser maior, e a Comissão de Ética tem tido um papel importante, inclusive presidido pela deputada Maria Lúcia, aqui da nossa região. No assediar a deputada e também no caso do deputado Arthur Duval, funcionou este órgão que normalmente é muito corporativo e que não punia ninguém, né? Sim. Há um passo adiante de qualquer forma nesse sentido. Claro que há, mas eu vejo... Só quer mais. Na verdade eu não quero mais. Eu acho que eu, como um humorista, posso me denominar assim, como uma pessoa que luta e busca justiça, eu acho que a justiça, ela tem que ser feita. Se eu for humorista, você vai ser presidente da Ucrânia, hein? Que ele de humorista tornou-se presidente da Ucrânia, o Zelensky. Humorista. Sou um defensor da candidatura de Sérgio Moro até o final. Isso que você disse. Eu entendi que eu sou um humorista. Não. Eu entendi. Desculpa, vamos corrigir então essa fala. Eu acho que a política ela já está cheia de humoristas. A gente precisa mudar isso. Eu achei que você do Sérgio Moro. Eu achei que eu sou humorista. Eu falei, nossa, eu sou humorista. Fiquei meio estranhei a fala. A gente já tem muito humorista na política. Depois dessa, vamos tomar um café? A gente volta daqui a pouco. Café com quem? Com os humoristas do Brasil, stand-up comedy. Muito bem, nós estamos conversando com o jovem Guilherme Gustavo. Ele é conselheiro do Conselho Estadual do Jovem, é de Sorocaba, tem um mandato importante neste conselho que discute e leva propostas ao governo do estado de São Paulo. Nós vamos tomar um café. Excelsior, eu vou tomar com os jovens e a política. E você, Guilherme Gustavo? Eu vou tomar com todos aqueles que ainda não tiraram seu título e nem regularizaram. É até amanhã. É importante dizer aqui. Dá para fazer pela internet. Pois dá para fazer pela internet, pelo site do TSE. Nós precisamos tirar o nosso título para tirar os extremos do país. É importante dizer isso. Muito bem. Nós voltamos em instantes com o Guilherme Gustavo aqui na Jovem Pan Sorocaba. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Odontologia Esteves, há 40 anos. Nossa família cuidando da sua. Tratamento ortodôntico para crianças, aparelho fixo convencional e autoligado, conhecido como ortodontia inteligente, que reduz o tempo de tratamento. Estética dental, clareamento a laser, coroas de porcelana, facetas, implantes e próteses. Trabalhamos também com harmonização facial. Consulte nossos especialistas, Dr. Mário José Esteves e Dr. Amanda Menon Esteves. Odontologia Esteves. Rua Professor Toledo 91 Centro. Acesse odontologiaesteves.com.br. A vida é feita de escolhas, desde o momento em que nascemos até em momentos importantes. E nós decidimos que é hora de dar novos passos. Decidimos que chegou o momento de investir em uma das regiões que mais cresce em Sorocaba, onde a locomoção é o vetor de mudança da economia. Tudo se liga em perfeita harmonia. Fiat Soma, General Carneiro. A sua saudade tem um pelo fofinho e um rabinho de sentimento. Com certeza fez a alegria da casa em diversos momentos e merece a sua homenagem para eternizar essas lembranças. Chegou o primeiro crematório e assistência funerária PET de Sorocaba e região. Conheça agora a Sagrado Pet. Acesse o site www.sagradopet.com.
Sagrado Pet, a nova forma de eternizar a verdadeira amizade. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta a você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Notícia. Rádio Jovem Pan. 9 horas 11 minutos, eu repito, 9 horas e 11 minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem o oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz diferença. E Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnumconstrutora.com.br. Muito bem, nós estamos aqui com o jovem conselheiro do Conselho Estadual da Juventude, Guilherme Gustavo, que é também do União Brasil. Como ele disse, ele não é humorista, ele é um mourista. É isso aí. Ele é um defensor da candidatura do Sérgio Moro à presidência da República, acredita ainda que isso pode acontecer. Como é que nós podemos entender por que o jovem não está tirando o seu título, por que o jovem parece estar desanimado em relação à política? O Vinícius Vander diz o seguinte: o Guilherme está no caminho certo, expondo a sujeira da política brasileira. Parabéns, continue assim. Tá vendo? Muito obrigado, meu amigo. Os jovens. Olha, Kiko, eu acho que desde 2013, quando as pessoas elas saíram às ruas para lutar contra a impunidade e aquelas manifestações pequenas que se transformaram nas manifestações de 2016. Quando a Dilma saiu? Quando a Dilma saiu, teve uma alta participação da juventude. E uma juventude que tinha um sonho de levar liberdade para as pessoas, de falar de uma nova direita, de falar de liberalismo, falar até mesmo do conservadorismo puro. E isso tudo foi furtado de nós, Quem liderou esse movimento foi os jovens. Bolsonaro te decepcionou, te decepciona na presidência da República? Em que pontos? Olha, em vários. Eu, em 2018, eu não fiz campanha para ele. Eu apoiei o João Amoedo, a presidência da República, e no segundo turno eu anulei meu voto, O voto é secreto, mas eu falo aqui, eu anulei meu voto. O Haddad... Fez mal, hein? O Haddad, que não sabe a diferença de mal com U e mal com L, liderava e é um fantoche do Lula. E o próprio Bolsonaro, eu não via nada de liberal e de conservador nele. Essa dicotomia que se criou no debate público do liberal na economia e conservador nos costumes, ela não funciona na vida real. E tem muita gente replicando esse discurso ainda hoje, inclusive. Que é só o que significa a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada disso, bancada de acolá, com interesses, e me parece que as câmaras, em especial o Congresso Nacional, se apequena na discussão de temas importantes para o Brasil. Eu acho que o Bolsonaro, ele se apropriou de tudo isso que o Brasil estava sofrendo. Ele surfou a onda antipetista e ele conseguiu fazer isso com êxito. E cometeu um dos maiores estelionatos eleitorais da história do Brasil. Essa é a verdade. E é por isso que essa juventude hoje, que foi às ruas lutar contra a impunidade, contra a corrupção, essa juventude, ela está desacreditada. Ela está querendo ir embora do país. Ela não vê oportunidade, não vê esperança aqui. Aí a gente se depara com tudo aquilo que a gente combateu em 2016, que foi um processo árduo,
né? Para tirar a ex-presidente Dilma do poder de forma legítima. O PT diz como golpe, né? Não existiu nada de golpe. Isso daí é uma falácia. Foi um processo democrático, tá? Pautado em lei. Porque ela era inábil o suficiente no Congresso Nacional para segurar os interesses da Câmara. Ela debateu com o vice-presidente, que é o maior articulador nas casas legislativas, na sua história de vida, que é o ex-presidente Michel Temer. E ali houve uma ruptura e há, de certa forma, um engajamento. Não dá para a gente fechar os olhos de que não houve uma movimentação muito forte por uma cassação que tinha tecnicamente as condições para isso, mas que muita gente já fez e não foi cassado. Há uma cassação política, né? A movimentação foi do povo brasileiro. Foi o gigante acordou, de fato. Será que ele não foi manipulado? Eu acredito que não. Porque as pessoas, e aquelas pessoas que saíram às ruas para defender a Operação Lava Jato, e vamos lembrar aqui, até agora a Operação Lava Jato resgatou de dinheiro de corrupção mais de 6 bilhões desviados do BNDES, desviados da Petrobras. O PT enviava dinheiro para ditaduras como a Cuba, Venezuela. O próprio Palocci se entregou e fez a delação premiada. Ele foi ministro da Economia do ex-presidente Lula, né? Isso também ficou muito claro, independente de que os processos que foram anulados. Exato, né? e tudo questão isso de foro. E tudo isso derreteu. A segunda turma do STF cometeu um erro. Lula teve amplo processo de defesa. Lula teve os advogados mais caros do país. E tudo isso se esvairiu na mão do STF. O velho sistema político que reina nesse país há décadas, ele se voltou contra quem um dia ousou combater ele. Mas você é contra o STF? Ele não muda de acordo com a indicação dos presidentes a sua tendência? Não é caçando esta voz, que se muda o STF. Não, as tendências vão mudando com sim, as trocas de acordo. Eu quero a não ser que o Congresso mude a forma desse mandato ou de que não seja definitivo. Eu né? quero deixar bem claro que eu respeito as instituições, respeito o STF. Eu acho que a gente não precisa incitar a morte de ministro ou ato institucional 5, o AI-5, como um deputado federal fez e foi perdoado, foi preso. Eu acho que a gente não precisa usar da liberdade de expressão como liberdade de ter ódio, né? Então eu acredito que o STF é uma instituição que deva ser respeitada, mas que os ministros também respeitem a população brasileira. Porque o que eles estão fazendo hoje, soltando condenados em várias instâncias da Operação Lava Jato, é um crime contra a pátria brasileira. Muito bem. Nós estamos falando com Guilherme Gustavo, que é conselheiro do Conselho Estadual da Juventude do Estado de São Paulo. É um jovem muito ligado com a política, estudante de Direito da nossa Faculdade de Direito aqui de Sorocaba e é membro do Partido União Brasil e é pré-candidato a deputado estadual. Quero agradecer muito a sua participação e que a gente continue discutindo política. É importante que o jovem esteja na política e discuta e tenha coragem de disputar mandatos eleitorais. É só isso que deve mudar gradativamente a maneira da gente pensar, de agir, de discutir com um nível importante, né? Um alto nível de discussão da política. Claro, Kiko, eu agradeço o espaço. Eu acredito que mais do que ser contra as coisas, nós devemos ser a favor. Tem um pessoal, alguns pré-candidatos que gritam o vazio. Eles falam, mas não sai nada da boca deles. Nós precisamos falar de pautas. Entender que o estado mais rico da nação, que é São Paulo, não pode ter 2 milhões de pessoas sem água tratada, tá? Que a educação no estado de São Paulo regrediu 6 anos. Um estudante do ensino médio do 3º ano não sabe matemática. É disso que a gente tem que falar. As pré-candidaturas e as candidaturas, muito mais do que ser contra os extremos, tem que ter algo a favor. Então, eu quero levar isso para as pessoas, eu quero que as pessoas sigam. Ruas. Exatamente. Muito bem. Guilherme Gustavo, membro do Conselho Estadual do Jovem, participou aqui na Jovem Pan. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.